Conexão Ciência. Se você chegou até aqui, já percebeu que o cinema nunca foi só sobre assistir a uma história. Ao longo dos episódios do Conexão Cinema Brasileiro, exploramos como os filmes dialogam com a ciência, moldam percepções e ajudam a construir identidades culturais. Agora, no nosso último encontro, é hora de unirmos todas essas ideias e olharmos para o cinema como um registro vivo do tempo. Neste episódio final, convidamos o professor Rodrigo Oliva, do curso de Comunicação e Multimeios da Universidade Estadual de Maringá, que também é doutor em Comunicação e Linguagens, para nos guiar por essa conversa. Professor, como o contexto histórico influencia a produção cinematográfica? Olá pessoal, olá a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês discutindo sobre o cinema, como o cinema é essa grande mídia audiovisual e que mesmo em tempos digitais ela continua sendo um ponto de reflexão sobre tudo, sobre a existência, sobre a questão cultural, sobre as formas de relação, o lugar onde estamos. O cinema é o reflexo de o reflexo de uma comunidade. Eu gosto muito de ver os filmes por esse aspecto mais do olhar que vem não só pelo cineasta, mas que vem também dos territórios, né? De onde os filmes estão vindo. Então, esse olhar é muito importante assim, para compreender esses aspectos de como o cinema comunica com a recepção e com a gente de uma natureza mais do olhar. Então, quando você vê um filme espanhol, quando você vê um filme oriental, um filme iraniano, mesmo um filme americano, ele parte de um lugar. Acho que isso é muito importante. E nesse contexto, são várias as possibilidades que a gente tem para olhar um filme e retirar dele algo, né? Ali tem muita coisa, né? O filme na sua relação com os outros filmes. E tem essa questão histórica. Eu acho que é um ponto importante de todo o processo de compreensão de qualquer coisa, né? A gente olhar para a história. E o cinema é uma mídia que tem uma história bastante recente, se a gente for pensar. Então, nós temos aí 100 e poucos anos de uma estrutura grandiosa de produções que atravessaram os embates tecnológicos, né? Assim, o cinema inicia puramente científico, passa a ser narrativo, incorpora o som, vem o tratamento de cores, se estabelece uma conexão com a televisão, vem informática, entramos no mundo digital. Então tem uma série de configurações tecnológicas que foram essenciais para justamente criar essa linguagem. Tem um texto que eu gosto muito, né, que fala do cinema como arqueologia das mídias, do autor chamado Eusa Esser, Thomas Eusa Esser. Esse livro, nessa obra, esse pensamento, faz uma reflexão sobre esse lugar do cinema a partir desse aparato de ser uma grande mídia que serve ali como espaço para se compreender basicamente tudo o que nos assola hoje, né? Tudo que nos passa por nós hoje, quando a gente pensa na imagem audiovisual nesse processo da digitalização. Então, você olhar para a história é entender e compreender esse lugar de onde a gente chega, no próprio desenvolvimento tecnológico da mídia em si e também das questões do que se disseram, né? Do que se disse, na verdade. Os cineastas colocaram em discussão e como se organizou uma série de elementos estéticos, de elementos de organização da própria linguagem, as formas como o cinema pode representar alguma ideia, né? Então, esse tratamento histórico ele é importante para a gente compreender essa dinâmica da linguagem e também como o cinema discute as coisas e onde estamos hoje. É muito importante olhar para a história. Considero o cinema a grande mídia, né? A mídia que mais organiza e representa todas as outras mídias. Como as plataformas de streaming mudaram a forma de consumir e produzir cinema? Então, essa é uma questão muito interessante e ela tem um tratamento que se conecta com a história. O caminho de um filme, antigamente, ele era um caminho que passava, assim, demorava anos para ele transitar assim, em alguns suportes. Ele começava no cinema, em película, analógico,
ele passava por uma transformação, ele virava um produto que ia ser adquirido a partir de locadoras, a partir de vídeo. Se você não quiser, será o cinema. Se você quiser depois esperar o filme chegar às videolocadoras, você alugava e assistia em casa. E depois, era um ano e meio, ele chegava na televisão aberta. E aí, com a legenda sendo extinta, basicamente, porque aí havia o processo de dublagem. Atualmente, quando surge o streaming, ele opera num fluxo diferente. Na verdade, ele opera num fluxo contínuo, ou seja, você assiste o que você quer assistir na hora que você quer assistir. Então você tem esse comando, que já era um comando interativo que existia na TV aberta e, claro, no videocassete, que era um produto que direcionava também a uma certa escolha, a um sujeito que ia buscar ver um filme. O cinema, ele tem uma fruição, um jeito, uma organização diferente, né? O cinema enquanto evento. Porque ali você tem uma experiência direta, é no tempo da experiência, você paga para assistir o evento, tem toda uma ritualização que vai demandar, inclusive, de você um lugar onde você não vai comandar a escolha. Claro, você escolhe o filme, mas quando você parte para a experiência, você vai entrar na narrativa do filme, no que ele está envolvendo você, dentro de um espaço de tempo, de uma perspectiva, onde não vai haver esse movimento interativo. E o que talvez seja muito relevante dentro desse processo, porque muda-se a estrutura, mas tem uma dinâmica que ainda existe. Esse lugar do que é um filme, o fílmico. Um filme que atravessa uma narrativa, ou mesmo que busca traduzir aspectos inovadores dentro dessa narrativa. Então, essa é uma mudança histórica clássica. Agora, existem algumas questões que estão no streaming que são muito interessantes da gente pensar. E elas mudam, de fato, toda essa dinâmica. Uma delas é porque existe nessa divulgação uma espécie de personalização. Ela oferece para você um caminho. É como se fosse uma vitrine de opções que elas vão se conectando com o gosto estético, como se criasse para você uma espécie de videolocadora com as suas preferências, com os seus gostos ditados. Então isso muda essa experiência também, que é uma experiência de escolha. Essa escolha fica mais guiada. Já ouvi um termo sobre isso. É como se criassem bolhas de gostos. Então o meu gosto é diferente do seu, diferente do gosto da minha mãe. E existe também uma questão que aí vem num conceito muito importante que está dentro das séries, é o conceito de serialidade. Então o streaming, ele cria essa natureza, ele potencializa, na verdade, a natureza da serialidade, ou seja, de você trazer isso numa forma episódica, com uma lógica de ganchos nos roteiros, e aí cria essa cultura da maratona e uma dinâmica diferente no agenciamento narrativo que, para mim, é a grande inovação que o streaming possibilita e que apresenta, na verdade, nessa história toda. E aí a gente vai ver que existe toda uma discussão sobre esse lugar. Muitos condenam a um excesso de possibilidades, excesso de filmes, excesso de escolhas. Outros já falam que há já um processo mais de abertura. Eu escolho o que eu quero. Então, essas lógicas industriais de produção de filme e no próprio tratamento estético, na forma como a gente assiste, elas mudaram muito nessa transformação, nesse lugar que chegou do cinema como evento e o cinema como um fluxo que o streaming representa nessa história, né, nesse contexto. Como o público pode assistir filmes de forma mais crítica e consciente no dia a dia? Eu acredito nesse potencial do cinema
de ser transformador. Transforma a forma como a gente olha as coisas do mundo. Ele potencializa enxergar a diversidade. Ele tem esse aparato sensório de mobilizar o sensível. Mas eu também entendo que existe muita concorrência com ele. Tem muitos espaços dentro dessa lógica cultural que vivemos, tem muitos espaços que concorrem. E outras linguagens também. Acho que a gente vive um momento onde há um excesso de referências, há um excesso de plataformas, há um excesso estético. Mas esse olhar, que é um olhar mais cuidadoso, um olhar que vai fazer com que as pessoas entendam essa gramática, é algo que também precisa ser ensinado. Por mais que o cinema, os filmes estejam presentes hoje na vida de uma pessoa, desde quando ela é criança, até na sua fase adulta, idosa, nós somos guiados, e não é só filme, novela, série, né? Audiovisualidades, existe esse impacto de moldar uma cultura, de moldar um imaginário, de permitir com que se faça reflexões. É triste, eu acho muito triste, apesar da gente ver alguns caminhos que cortam isso, mas é triste a gente ver que o nosso país, o brasileiro não valoriza os filmes brasileiros, não assiste. Existem vários fatores para isso, seria uma outra discussão. Eu acho que hoje a gente vê uma série de filmes brasileiros concorrendo, né, alcançando espaços, mas existe uma dinâmica política, uma dinâmica econômica, uma dinâmica estética também por trás desse lugar do cinema brasileiro. E o que eu acho legal é justamente isso, da gente mostrar, da gente se ver e compreender quem somos por meio dessa linguagem que espelha o mundo, da gente poder mostrar para os outros territórios quem somos. É o que acontece quando a gente vê um filme iraniano, um filme francês, um filme americano. Então, existe uma lógica do entretenimento, mas essa lógica do entretenimento também ela pode ser discutida a partir de uma série de conteúdos, de mitos, de referências, de valores estéticos, de articulações de linguagem e tudo mais. Então, não é só o campo histórico que se desenvolve. É todo um campo social, é um campo afetivo, é um campo psicológico. Por que a gente se identifica com algumas personagens? Eu acho que qualquer lance, né, qualquer coisa que envolve um processo pedagógico, ela precisa de um mentor. Então eu acho que esse lugar de pessoas, né, hoje eu vejo muitas pessoas que utilizam os espaços, inclusive das mídias digitais, da interatividade pelo Instagram, por exemplo, criar um grupo onde vai se discutir filmes, ou mesmo um perfil que vai falar sobre filmes. Eu acho isso muito bacana, porque tem um tratamento, não é de spoiler. Eu acho que essa ação do spoiler, ela é muito interessante, né? Você está tirando a surpresa. Eu penso que às vezes não é um retirar a surpresa, é um acrescentar uma reflexão que você vai ter. Você não precisa estar sempre sendo surpreendido. Você precisa entrar num jogo de conexão que também produz conhecimento. Professor, indique 3 obras do cinema nacional que exercitam o pensamento crítico. Pedir licença para vocês, uma licença poética, para apresentar 4 filmes ao invés de 3. E na verdade, nem é por uma questão de dica, mas é por uma questão de um acontecimento particular. Assim, foi o filme que me motivou a ter coragem de fazer a faculdade de cinema. E aí, quando eu assisti a esse filme, eu tive a certeza, não, eu quero fazer cinema. E foi o filme Terra Estrangeira, do Walter Salles. É um filme que está nesse período ali da retomada do cinema brasileiro. Dentro desses aspectos históricos que vocês me perguntaram, o cinema, no governo do Fernando Collor de Mello, ele ficou praticamente sem produções. Teve um fechamento de uma instituição que fomentava as produções e o cinema não houveram produções, né? E aí, ali em 1995, 94, começa por uma série de políticas, inclusive de investimentos, de leis. A Lei Rouanet, né, é tão discutida, né, que muita gente não sabe e fica falando coisas que nem sabem sobre essa lei. Ela surge um pouco nesse momento. E aí, esse filme me toca muito, sabe? Eu chorei muito nesse filme.
É um filme que tem uma qualidade estética, uma história, assim. E ela tem uma relação, inclusive, com esse momento histórico. Que representa esse momento histórico do governo do Fernando Collor de Mello. Então, é um filme que foi inspirador para mim. Mas vocês me perguntaram para eu dar uma dica, assim, de 3 filmes brasileiros. E aí eu pensei bastante sobre eles e vou indicar. Primeiro é do próprio Walter Salles Jr., que é o filme central do Brasil. Acho esse filme belíssimo, riquíssimo, para se discutir, inclusive, o ser brasileiro, territorialidade do nosso país. O argumento do filme, né, da estrutura do roteiro, é numa viagem do Rio de Janeiro ao centro do Brasil, o sertão, e na busca de encontrar o pai de um garoto que começa, né, que estabelece uma relação de afetos com uma senhora bastante rude. E nessa viagem, esses personagens vão se descobrir, e ela principalmente. Então é um filme primoroso, tanto na estrutura narrativa, quanto na decupagem, na fotografia, na trilha sonora, na interpretação. Então é um filmaço. O outro já não é um filme muito conhecido, mas é um filme que eu gosto muito. E eu assisti esse filme várias vezes, eu sempre tenho uma conexão, um filme mais assim do campo existencialista, enfim, às vezes eu passo cenas desse filme para os meus alunos. É um filme chamado Os Famosos e os Doentes da Morte, de um cineasta que é o Ismir Filho, que é um dos primeiros trabalhos dele, de direção dele. Mas é um filme assim que tem um tratamento de contar uma história assim, a partir da visão de um garoto, de um fato que acontece na cidade dele. E esse fato que tem muito a ver com relações existenciais, a discussão do suicídio, enfim, de uma série de pensamentos, de formas, às vezes, que não se moldam assim numa representação física. Fica tudo meio que na nebulosidade, eu quero dizer. E esse filme vai representar muitos esses valores que são valores existenciais, sabe? Aí a terceira indicação é O Agente Secreto, né, do Kleber Mendonça Filho, que é um filme que vai ter uma complexidade muito grande. Eu tenho muitas pessoas que eu já discuti esse filme, e aí eu acho ele genial. É um filme que discute tantas coisas, tem um tratamento estético, não só na forma, mas também na narrativa. Então aí são 3 filmes diferentes, aí um filme que moldou a minha vida, né? Assim, me fez querer estudar cinema. Obrigada, professor, por explicar um pouco mais sobre o cinema. Agora sim, estamos prontos para assistir aquela sessão de filmes. Te esperamos para outros podcasts do C2. Até a próxima! Conexão Ciência.